E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai reagir à música Jesus Cristo, Bíblia, Perfeito Sacrifício, do Flash Beats, que é outra música que me pediram muito aqui pra fazer. Eu ainda não ouvi ela, tá? Vai ser de primeira. Deixa eu só fechar umas abas aqui que estão abertas do vídeo anterior. Lembre que eu canal. Lembrando também que a gente não coloca as batidas aqui por motivos de você prestar atenção na letra. O objetivo é a gente tentar focar na letra e entender se é bíblico ou não. Tá? Inclusive, o rapaz do Flash Videos, ele até entrou em contato comigo falando que a gente até poderia usar as músicas novas dele. Não sei se aqui faz parte dessas músicas novas, mas o objetivo principal é esse, você focar na letra. Beleza? Então vamos conferir a letra. Na primeira parte do vídeo eu confiro a letra, bato com a Bíblia ou não. Na segunda parte eu falo se eu gosto, se entra na minha playlist, se dá pra tocar na igreja, esse tipo de coisa. Bora lá, 3, 2, 1 e... Lembra de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Que a gente tá na nossa meta aí de chegar a 100 mil inscritos. Bora ver se dá. Bora lá. O caminho, a verdade e a vida. Isso é João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As boas novas sou eu quem traga a vocês, para que possa entender no fim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa foi a frase que Jesus disse para Marta ou para Maria. Foi das duas que ele falou isso, mas quando o Lázaro estava morto. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. As boas novas eu trouxe de graça, o amor de um pai que não quer ver nenhum filho perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou em sacrifício seu unigênito filho. Não. Até aqui nós temos o puro evangelho sendo pregado, né? São misturas de vários versículos com palavras de Jesus. Versículos até que ele coloca na tela, então não tem muito mistério. Não, nenhuma ovelha ficará pra trás, não importa o quanto eu sofrer. Mesmo com medo e suando sangue, esse cálice eu devo beber. Duas coisas aqui. Nenhuma ovelha ficará para trás é uma frase de Jesus que, se não me engano, vem de João capítulo 10. Deixa eu abrir aqui com vocês, João. Minha garganta tá um pouco ruim, eu tô tomando esse remédio aqui, ó. Toda vez que arde eu passo. É mel com própolis. Esse troço é ruim. O mel até dá uma salvada, mas bicho é ruim, ó. Mas dá uma aliviada boa. Ó, olha o sacrifício aqui pra gravar pra vocês, hein? Eu tô até ficando rouco. Então, pelo menos, dá uma curtida nesse vídeo. João capítulo 10, ele fala que ele é o bom pastor. Cadê? Aqui, ó. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Isso aqui tá falando da vida de Jesus. Se a gente for aqui para baixo do verso 28, ó, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Daqui que vem essa ideia. E aí o cálice que ele fala é porque Jesus ora no Getsemane, dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim essa ira que ele iria sofrer na cruz. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você tá sujo, meu sangue te limpa, não importa quantas vezes você errar. Se arrependido, se vira até Cristo, meu filho, jamais irei te rejeitar. Isso aqui é uma frase que mistura um pouco do que está escrito em Isaías capítulo 1, verso 18. Ainda que seus pecados estejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei mais brancos do que a neve. A cruz foi a maior vitória. A chave da morte nas minhas mãos agora. No caso, Jesus já tinha as chaves da morte, né? Porque aqui ele vence a morte, mas Jesus nunca não teve as chaves da morte. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso aqui é uma frase que Jesus fala lá em Mateus, capítulo último, verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele passa a missão dos apóstolos. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações e etc. O sacrifício do cordeiro trouxe vida eterna. Não vou fugir, mano. Onde o suor virou sangue e a fé cobriu o medo. E no calvário para a cruz, sacrifício perfeito. A verdade, o caminho, a vida e a salvação. Seu sangue purifica pros que estão nele, não há condenação. Eu me entrego por amor, eu carrego sua dor. O cordeiro imaculado, sem defeito, totalmente sem pecado, é o sacrifício perfeito. Uma das coisas interessantes quando você pega o Antigo Testamento
É que aquilo que tinha que ser sacrificado a Deus não podia ter defeitos, não sei se você sabe. O cordeiro tinha que ser um bebê, não podia ser um já adulto, né, ele tinha que ser porque ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter imperfeições. Inclusive, durante o sacrifício, o osso do cordeiro não podia ser quebrado. Então Jesus, por que que ele não podia pecar enquanto ele estava na terra? Porque ele tinha que ser sacrifício perfeito. Em todas as coisas foi tentado, mas ele nunca pecou, ele nunca errou, porque ele precisava ser perfeito para que o sacrifício fosse aceito. A perfeição de Jesus nos salvou. O sacrifício perfeito é porque ele não tinha defeitos. Inclusive, quando ele estava na cruz, não sei se você sabe, né? Na cruz romana, eles quebravam as pernas da galera que estava na cruz para eles morrerem mais rápido. Sério, de onde tu tirou essa informação? Só tu pesquisar, ó. Quebravam as pernas das pessoas presas na cruz para eles morrerem mais rápido, verdade? Sim, é verdade. A quebra das pernas, chamada de crurifragium, era uma prática brutal usada no Império Romano para acelerar a morte por asfixia. Então, eles faziam isso. Inclusive, eles quebram as pernas, tanto do ladrão que está à direita quanto do que está à esquerda de Jesus. Só que na hora que foram quebrar as pernas de Jesus, o que aconteceu? O cara percebeu que Jesus já estava morto. Então, ele pega e fura o lado de Jesus com uma lança, e aí sai sangue e água. Que naquela época eles não sabiam, mas sangue e água era saindo ali do lado de Jesus, onde foi furado, era uma prova que Jesus tinha morrido por asfixia. Ó, o que significava o sangue e a água que saíram de Jesus? Asfixia? É bom que eu pesquiso na hora que vocês sabem se eu tô mentindo ou não. Né? O sangue e a água que saíram do lado de Jesus após a lança do soldado romano representavam tanto a consequência médica da asfixia e do sofrimento extremo da crucificação. Então, os médicos falam que aquilo ali é um derrame pleural pericárdico. Jesus basicamente morreu por asfixia. É por isso que eles não quebram as pernas de Jesus, que ele já estava morto. Mas eles, sem querer, cumpriram uma profecia de que o cordeiro não podia ter ossos quebrados. Então, no Novo Testamento, no Antigo, tem muito esse negócio. Uma coisa que acontecia lá, acontece aqui também. Por exemplo, em Números 16, fala do sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório eram dois bodes os principais. Um deles era morto fora do acampamento e o outro era enviado para longe do acampamento. Esse que era morto fora do acampamento, ele era sacrificado, né? E aí tinha um que o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e ele ia embora. Um era o sacrifício, o outro ele levava os pecados embora. Basicamente isso. Jesus é a representação desse bode. Ele foi morto também fora do acampamento. O sacrifício na cruz aconteceu fora de Jerusalém. E ele levou os nossos pecados embora para longe de nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque todos eles serão consolados. Aqui são basicamente os textos de Mateus 5, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pedai-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei, então se abrirá. Bom que ele coloca o capítulo aqui, ó. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate e abre-se-lhe-á. Detalhe que aqui ele não tá falando de literalmente tudo, tá? Às vezes, tirando esse texto, parece que você pode literalmente pedir qualquer coisa. Ah, eu quero um carro, e Deus vai te dar um carro. Não é isso que o texto tá falando. Na verdade, ele fala que você pode pedir qualquer coisa segundo a vontade do Pai. Que o Pai te dá aquilo da vontade dele, não tua. Não é que eu vou pedir um monte de coisa e, Deus vai me dar exatamente aquilo que eu tô pedindo. Isso nem faz sentido, tá? Tipo assim, não tô falando que a música tá errada, não. Tô falando que as pessoas entendem esse versículo errado, tá? Porque, por exemplo, se fosse assim, como as pessoas geralmente entendem, era só você pedir pra ganhar na loteria. Eu quero a mega da virada, eu quero a mega da virada. Mano, pede todo dia, não tá batendo, não tá pedindo. Não era pra sempre acontecer? Então tu ia ganhar, pô. A palavra de Deus não pode mentir, né? Então, se a palavra de Deus não pode mentir, Deus não mente, então era pra acontecer desse jeito. Se eu pedir um carro, era pra eu ganhar um carro. Se eu pedir uma casa, era pra ganhar um carro. Ah, mas Sérgio, no tempo de Deus. Não, não é isso. Se for entender o texto assim, não é isso que o texto tá falando. Ele tá falando pedir, dá-se-vos-á. Então tem duas opções. Ou o texto tá mentindo, ou eu entendi o texto errado. Na verdade, se você ler o contexto do texto, ele está falando sobre a vontade do Pai. E segundo, ele termina o texto falando sobre que ele não vai negar quando vocês pedirem o Espírito Santo. Quer ver? Ó? Inclusive, essa fala de Jesus, bater tal, ela vem por causa de uma parábola. Inclusive, eu já fiz uma live sobre essa parábola aqui no canal, só não lembro qual foi das parábolas. Deixa eu ver, ó, persistência na oração. O contexto da parábola está em Lucas 11. Tem uma parábola lá que Jesus conta, e ele vem para essa frase aqui. Lucas 11, versículo 9. Tá aqui, ó. É um amigo que vai na casa de outro. Tem uma live, eu vou deixar aqui se eu lembrar, tá? Senão, vai lá na parte de lives do canal, você tem uma live onde eu explico essa parábola aqui. Que é um amigo que vai lá meia-noite e bate na porta do outro procurando pão. E olha qual é a pedida. Suponham que um de vocês tem um amigo que recorra à meia-noite e diga: amigo, empreste 3 pães.
Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada pra oferecer. Então, olha que coisa. A primeira coisa aqui dessa parábola. O cara não tá pedindo carro, o cara não tá pedindo casa, o cara não tá pedindo dinheiro, ele tá pedindo uma necessidade. Qual a necessidade? Pão. Então, Deus, ele atende tuas necessidades. Necessidade tua, Deus vai te dar. O Deus da Bíblia, ele promete provisão nas necessidades. Então, sim, Deus provê. Tá precisando de pão, Deus te dá pão. E o que estiver dentro da casa, dizendo, não me incomode, a porta está fechada. Eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a você que, embora ele não se levante para dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e dará tudo o que você precisar. Olha o detalhe do texto. Não é tudo o que eu quero, é tudo o que você precisa. Ah, eu preciso de pão. Deus vai te dar pão. Quando o povo estava lá no deserto, Deus não deu tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam. O povo precisava de pão, caía maná do céu todo dia. De carne vinha codornas no meio do acampamento. O povo precisava de água, saía água do meio da rocha. E aí, ó, veio o texto. Por isso, peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Ele não tá falando de tudo que você quer na tua vida. Ele tá falando das tuas necessidades. E aí ele fala, pois todo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta é aberta. E aí, de novo, ele joga na necessidade. Qual de vocês, se um pai pedir um peixe, ele dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que pedirem. Olha que coisa interessante. Então Jesus lista uma necessidade, pão, ovo. Jesus lista a necessidade, peixe. E aí ele fala depois da maior necessidade, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que pedirem. Logo, Jesus, depois de ele dar uma série de necessidades e fala que ele vai te dar as suas necessidades, ele fala que a tua maior necessidade é ele mesmo. Se você pede o Espírito Santo, ele te dá, porque a tua maior necessidade é ele. Tem uma explicação um pouco longa, tá? Desculpa, eu me empolguei, mas bora lá. E faz é o homem, quando seu filho lhe pede pão, cê dará pedra. Vocês sendo maus dão boas coisas pros filhos, quanto mais o pai com toda a vida eterna. Entrai pela porta estreita, porque larguei a porta que conduz à perdição. Nem todos estão dispostos a negar a si mesmo, fazer o sacrifício para a salvação. Não entenderam que ao tentar salvar sua... Na verdade, você não nega a si mesmo para a salvação. Você é salvo, e porque você é salvo, você nega a si mesmo. Isso muda um pouco as coisas, porque você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo porque por aquilo que ele fez, e aquilo que ele fez muda você. Tua vida aqui irá perder, mas quer morrer por amor de mim, muito mais saiba que irá ter. Anule o seu próprio eu, pare com os achismos e busque encontrar a verdade. O diabo não é seu maior inimigo, e sim você mesmo ao obedecer sua própria vontade. Isso aí. O diabo não é seu maior inimigo, e sim você mesmo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. O homem, ele tem 3 inimigos. O mundo, o diabo e ele mesmo. O mundo, como é que eu venço? Crendo em Jesus. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E lá João fala, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Então, quer vencer o mundo? Crê em Jesus. Como é que eu venço o diabo? Resistindo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu venço o diabo? Resistindo a ele. É ele que foge de você, não você que foge dele. O pior inimigo que você tem não é o mundo, não é o diabo. É você. Porque o mundo não pode te forçar a pecar. O mundo te oferece o pecado. O diabo não pode te forçar a pecar. O diabo te aponta, olha, ali tem coisa boa pra você. Ele aponta a árvore pra Eva. Ele aponta a tentação pra Jesus, mas ele não força você a fazer. O único que é o pior teu inimigo é você, porque só você pode pecar por decisão. Só você pode decidir cair, só você pode decidir comer o fruto. Então, teu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, é você. A carne é fraca, mas o espírito tá pronto. Entregue sua vida a mim, te capacitarei pra vencer. Depois te darei meu Espírito Santo, e você será meu filho, que me dá tanto prazer. Não ficará pedra sobre pedra, acontecerá assim. É necessário que ocorra do princípio para o fim. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou o Alfa, Ômega, a vida e a ressurreição. Vigia. É muito versículo, tá? Aqui. Muitos versículos. Eu acho que cada frase aqui é um versículo diferente. Como ele coloca basicamente na tela, acho que não vale a pena ficar citando cada um, mas é certinho até agora. E orai, sem cessar. Busca em primeiro o reino dos céus e sua justiça. E as demais coisas o Pai acrescentará. Ó, de novo, esse daqui é outro versículo que ele cita aqui. As pessoas entendem errado. Buscai o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas que vão ser acrescentadas? No contexto, ele fala sobre vocês não se preocupem com o dia de amanhã. Quando vocês começarem a se preocupar, olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, mas nunca lhes falta alimento. Olhai para o lírio dos vales.
não trabalham, não fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. Ou seja, de novo, Jesus fala de necessidades. Jesus atende a necessidade das aves do céu. Jesus atende a necessidade das plantas da terra. Como é que Jesus não atenderia a necessidade do seu filho? Então busquem primeiro o reino, busquem primeiro a ele. E todas as necessidades ele acrescenta. Vinde a mim, sei do que sua alma precisa. A verdade, o caminho, a vida e a salvação. Seu sangue purifica. Pros que estão nele não há condenação. Eu me entrego por amor. Eu carrego sua dor. O cordeiro imaculado, sem defeito, totalmente sem pecado. É o sacrifício perfeito. Muito bueno, a letra é muito boa. Basicamente um monte de versículo, tá? Vocês gostaram? Eu acho que essa música é bem mais cantável na igreja. Dá pra cantar. Acho que nem precisa esperar uma peça de teatro, porque é muito bíblica, é muito versículo. Agora me diz aí tua opinião, comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos. Se você aprender alguma coisa, me diga aqui também nos comentários. Comenta as próximas músicas que eu tenho que ouvir aqui. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a vida de vocês e